Nossos cumprimentos aos nossos amigos do programa Espiritismo via Web. Estamos aqui mais uma vez para falar de Espiritismo, de espiritualidade com os nossos amigos. Hoje nós trazemos o tema A Menina que Não Tinha Morrido. Tema interessante, nós vamos ver esta mensagem no Evangelho de Jesus, intitulada A Ressurreição da Filha de Jairo, nos Evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. E eu quero lembrar para vocês que eu não sou especialista em Bíblia. Quando eu leio um tema da Bíblia ou do Evangelho, eu procuro ler e estudar, porque não tenho profundidade neste assunto. Quem tem profundidade neste assunto sabe, por exemplo, grego, sabe o grego antigo, sabe, por exemplo, latim, entende, por exemplo, um pouco de aramaico, e isso eu não tenho conhecimento nenhum. Então, sou como muita gente que lê e tenta tirar suas conclusões. Como eu sou espírita, eu leio e tento tirar as minhas conclusões dentro da visão espírita que eu tenho a respeito do tema que a gente estuda. A ressurreição da filha de Jairo é um dos fatos ditos milagres de Jesus. E ele está relatado, como eu já disse, nos evangelhos sinóticos de Mateus, Lucas e Marcos. As outras ressurreições que teriam ocorrido foram o caso do filho da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. Eu vou tentar florear um pouquinho a história. Vamos contar a história como está no evangelho, mas nós vamos, como eu tenho costume no centro, de tentar florear um pouquinho a mensagem para que ela fique um pouco mais romântica e menos cansativa, né? Menos repetitiva, como a gente vê muitas pessoas apenas lerem o que está lá no Evangelho. Então vamos lá. Quando Jairo se aproximou de Jesus, corria lágrimas dos olhos. Seus passos desequilibrados pela emoção, e vendo Jesus ali, em meio à multidão, afastando maus espíritos de pessoas que o procuravam, porque Jesus estava começando, aliás, já estava bem conhecido, essa oportunidade, Jesus estava trabalhando, fazendo o seu ministério na cidade de Cafarnaum. Jairo, olhando nos olhos profundos de Jesus, e observando aqueles olhos verterem luz, carinho imenso, sentiu-se ao mesmo tempo inseguro, por estar violando conselhos de amigos, porque já estaria correndo ali, ventilando ali contra Jesus. Jairo seria chefe de sinagogas, a sinagoga sempre tinha um chefe, e aqueles que trabalhava com esse chefe também era designado por chefe. Então ele era um dos chefes da sinagoga. Ele, naquela sensação de insegurança, por estar violando conselhos dos amigos, mas olhando, fitando aqueles olhos firmes, aqueles olhos profundos do Cristo, ele se sentiu seguro. E então, ele, tendo tido conhecimento de todo o poder daquele profeta, ele chega a Jesus e pede para que o ajude na questão da filha de apenas 12 anos, que se encontrava moribunda, muito doente. Jairo, então, caminha ao lado de Jesus e também grande multidão e os discípulos rumo à casa onde estava a sua filha, a casa de Jairo, a sua residência. No entanto, em meio àquela multidão, em determinado momento, uma mulher toca a veste de Jesus. O mestre, então, sentindo aquele toque diferente, ele exclama para seus discípulos: "Quem me tocou?" "Mas, mestre, tem muita gente, todos o tocam." Responderam: "Sim, mas esse toque foi diferente. Eu senti sair de mim virtudes." E a mulher então se revelou.
Senhor, sou eu, estou curada. Era uma mulher que estava no meio do povo e ela tinha um problema de hemorragia. Era um problema tão sério que já tinha 12 anos que ela tinha aquele problema de sangramento. E ela então se viu naquele momento que se estancou o sangue. Observemos então o quanto Jesus tinha amor, o tanto de luz que ele tinha e a emissão de energia que saía dele, mesmo sem ele querer, quando alguém de repente entrava em sintonia com ele. E no caso a mulher que lhe tocou a veste. Então, Jesus olhando essa mulher profundamente, sentindo aquela alma ali nua e crua, a sua presença ali, e sentindo ali toda a história daquela mulher, verte sobre ela um amor imenso e diz assim para ela: filha, a tua fé a curou, vai em paz. A mulher, que era vítima de hemorragia, sorria e chorava, como acontecia a todos que encaravam de perto a fronte de Jesus. Aquele que odiava Jesus, que tinha raiva de Jesus, quando o encarava, sorria ou chorava. Tinha uma sensação estranha e esses principalmente choravam bastante. Assim diz uma mensagem, né, que nós temos nas nossas mãos de uma certa carta que estaria tratando ali da fisionomia, da moralidade do Cristo. Mostra, essa carta fala como que seria Jesus e também fala como seria ele espiritualmente, moralmente. Teria sido encontrada essa carta. A mulher, vítima de hemorragia, então, sorria e chorava, como acontecia com todos que a encaravam de perto à fronte de Jesus. Ela realmente estava curada daquela enfermidade. A sua alma, talvez impregnada de luz para todo sempre, estava então a caminho de se curar também das suas mazelas espirituais. Pessoal, todas as nossas doenças têm causas no espírito. Não existe cura apenas do corpo, porque se cura o corpo e não cura o espírito, o corpo volta a ficar doente. Existe cura quando se cura também a alma. E Jairo sentiu então, no momento em que ele percebeu essa cura de Jesus, agora ele sentiu uma sensação muito doce e bem leve. Ele parecia, no pensamento dele, que ele estava junto de um dos maiores emissários de Deus. Ele que era judeu. E entendeu que certamente Jesus lhe ajudaria naquela situação. Lembrar, gente, que naquela época todos eram judeus, né? Inclusive, todos iam na mesma igreja, na sinagoga. E então, hoje, depois que surgiu Jesus, veio o cristianismo e tal, que houve então uma separação. Mas naquela época a religião praticada era a religião judaica, né? Então, veio uma pessoa, né? No momento que Jairo estava com aquela emoção toda, e diz assim para ele: olha, tem uma notícia muito ruim para você, a sua filha acabou de falecer, acabou de morrer. Então volta em Jairo o desespero. O sonho de ver sua filha curada virou de repente um pesadelo enorme, incrível, para um pai que tinha como filha única, né, essa menina, com apenas 12 anos de idade, e que, segundo notícia, teria acabado de morrer. E Jesus, então, ouvindo isso, vem e tranquiliza Jairo. Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Foi isso que Jesus disse para Jairo. Isso trouxe para ele algumas dúvidas também. Aquele homem poderia reviver sua filha? Seria então portador de tamanho poder? Ele pensava consigo mesmo. Mas enquanto caminhava, enquanto Jairo meditava e chorava por fora e por dentro, se aproximaram da casa. Seu coração dispara e ele entende que aquela emoção ficaria por toda a eternidade. Ali ao lado do mestre, ansioso, ele tinha suscitado o que poderia ocorrer, que a sua filha não estaria morta.
e vislumbrando então a filha morta, os familiares em desespero. Afinal, quem de nós não quer junto de si todos aqueles a quem a gente ama, vivos, saudáveis? Quando então entraram naquela casa, com carinho nos gestos, com carinho na voz, o mestre não deixou que todas as pessoas entrassem. Ele permitiu que Pedro, João, Tiago, o pai da criança, da menina, e a mãe da criança entrassem para dentro da casa. O povo, como era costume, derramava suas lágrimas e lamentavam copiosamente. Mas o Cristo, olhar sereno, calmo, cheio de uma energia incompreensível, mas forte e amorosa, transmitiu-lhes com segurança firme um amor imenso, uma energia forte, e disse para eles: ela não está morta, mas dorme. E aí vejam como o ser humano, mesmo no sofrimento, encontra motivos para o sarcasmo. E assim, algumas pessoas, praticamente todas, começaram a rir dele, porque eles sabiam que ela estava morta. O mestre, então, aproximando-se da menina, levando sobre ela o seu olhar de luz e carinho, de amor, após sentir o ambiente, após emitir naquele ambiente a sua luz, que foi transformando tudo, abaixou-se levemente, olhando no semblante da menina, ali, como ele dizia, dormindo, mas para nós praticamente morta. E tomou a mão da menina, num gesto lento, amoroso, dizendo: garotinha, eu te ordeno, levanta. Quantos de nós gostaríamos de ouvir a voz de Jesus pegando em nossa mão e dizendo essa palavra: levanta? Quantos de nós estamos em sofrimento, em dificuldade e às vezes passando pelos aperreios mais difíceis, queríamos pegar na mão do Mestre, ou que Ele pegasse em nossa mão e dissesse: levanta. E eu acredito que a gente pode sentir isso. Se a gente tiver fé, realmente acreditar, elevar o nosso pensamento a Ele, nós vamos sentir Ele pegar em nossa mão e dizer para nós também: eu te ordeno, levanta. E dizem os evangelhos que o espírito da menina retorna ao corpo. Está lá no evangelho que o espírito dela retornou. Aí nós vamos verificar que o evangelho também fala da existência do espírito. Também nos diz que o espírito sai do corpo quando a pessoa desencarna. E no caso da filha de Jairo, ele apenas teria sido desprendido parcialmente. Porque na verdade, se tivesse havido o rompimento total, não teria como voltar, porque é uma lei da natureza e Deus não derroga leis naturais. E Jesus mesmo disse que ela estava dormindo. No mesmo instante, aquela alma, sentindo o choque daquela energia amorosa, imensa, intensa, chamando de volta, fortifica o seu laço com o corpo, intensifica a sua luz e retorna, porque ela realmente não tinha morrido. Deslizou do espaço então de forma abrupta e voltou a ocupar de forma completa aquele corpinho dormente. E então, ante olhos assustados dos presentes, ela abriu os olhos, movimentou-se e se levantou. Naquele momento, Jesus olha firmemente nos olhos das pessoas que ali estão e diz para eles: dá de comer a esta criança. Porque, gente, o que tinha ocorrido com a menina seria uma espécie de catalepsia, e
a pessoa, quando ela sai desse tipo de transtorno, ela está muito fraca. Por isso Jesus disse para dar de comer. E geralmente se fornece a esse tipo de pessoa que passou por esse problema, se fornece uma sopa bem fraquinha, para que a pessoa vá se fortificando aos poucos. Maravilhados com aquele fenômeno, os pais, eles iniciaram um murmúrio de agradecimento, gritos, sorrisos, abraços, pasmos e solícitos, querendo gritar para o mundo inteiro o que tinha ocorrido ali. Jesus olha bem sereno, bem bondoso, e diz o seguinte: não conte a ninguém o que ocorreu aqui. Está lá no capítulo 8 de Lucas, versículos 41 a 56. Vamos observar então o cuidado de Jesus para que as pessoas não dessem importância aos fenômenos, porque ele teria a ensinar muita coisa para as pessoas, muito ensinamento moral. No site Bíblia do Caminho, Estudos Espíritas, nós vamos trazer aqui um pedacinho do trecho do estudo que foi feito lá, a respeito deste assunto. Mas nós não vamos aprofundar muito explicando a questão do fenômeno que aconteceu. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, no espaço que sobra, a respeito do que isso tem que ensinar para nós, do que esse fenômeno, esse fato, ensina para nós. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 1010, a respeito sobre a filha de Jairo, diz que ela não estava efetivamente morta. Allan Kardec não diz isso nessa pergunta, ele fala a respeito do fenômeno da reencarnação. Mas nós estamos falando aqui, a filha de Jairo não estava efetivamente morta, desencarnada, pois Jesus não permitiu que os laços espirituais se rompessem. Então, gente, a catalepsia, ela é uma condição na qual o doente ele entra numa espécie de transe. Ele não consegue reagir ou fornecer respostas aos estímulos externos, mas as conversas das pessoas que estão ali, elas são ouvidas pela pessoa, ela está ouvindo, ela só não está conseguindo se movimentar. Então esse era o fato que estava ocorrendo provavelmente com a filha de Jairo. Mas eu quero falar com vocês aqui um pouquinho a respeito do que nós aprendemos com isso. O que nós temos a trazer para nós deste ensinamento? Só vou ler aqui mais um trechinho com a paciência de vocês. O fato da volta à vida corporal de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por conseguinte, mais miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a esta ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo. Se entre nós as aparências enganam, por vezes, os profissionais, os acidentes dessa natureza deviam ser bem mais frequentes num país onde não se tomasse nenhuma precaução e onde o sepultamento fosse imediato. Naquela época se sepultava na hora. Morreu, enterrava. Não tinha esse negócio de ficar velando de um dia para o outro. Em geral, a gente vai entender que o poder de Jesus, a bondade de Jesus, era grande, o seu poder político grande. E às vezes ele saberia de antemão o que ia acontecer. E não deixava, não permitia, mesmo os trabalhadores do Cristo, que essas pessoas desencarnassem totalmente, uma vez que ele trabalharia para que elas retornassem à vida. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito desse assunto, englobando a questão da família. Olha só, a família de Jairo, que era ele, a esposa e a filha, eles se envolveram em um problema grave de doença. E sempre que nós nos envolvemos em problemas de família, em problema de doença em família, nós entramos em desespero. Porque a gente acredita que vai se separar daquela pessoa, que ela nunca mais vai aparecer, que a gente vai ver ela pela última vez, que a gente vai ter problema, porque nós vamos ter saudade daquela pessoa. Nós não vamos ter condição, às vezes, de falar mais com aquela pessoa, o amor daquela pessoa.
E a gente cria um laço de amor muito grande com os nossos familiares. E Jesus trouxe para nós a informação de que não existe a morte e que tudo é regulado por leis divinas. Então, às vezes a gente entra em desespero, mas a gente não procura se informar. A gente não procura se aprimorar o nosso conhecimento em questão de espiritualidade. Então, eu estou vendo aí o pessoal acompanhando os nossos vídeos, trabalhando aí, né, mentalmente para poder compreender o que a gente está falando aqui, mas é bom que cada um busque estudar um pouco. Existem fatos que demonstram que a morte é apenas um fenômeno de passagem, uma espécie de travessia que a gente faz para uma outra vida. Então é isso, importante para nós, com problema em família, com doença, ou talvez um problema qualquer, mas acreditar, ter fé, saber que Deus está do nosso lado. Aliás, Deus criou todo esse sistema de coisa. Por que depois de criar tudo isso, Ele abandonaria os seus filhos? Olha a beleza que temos ao nosso redor. Olha o quanto o mundo ele é repleto e completo de vida. Cada centímetro quadrado do planeta tem vida. Cada ser filho de Deus, criado por Ele, expressa uma forma de beleza. Cada pessoa tem o seu valor. Cada ser humano traz ali a sua experiência, o seu cabedal de conhecimentos. E lógico que tem alguns que são ignorantes, tem outros que são maus, tem outros que têm uma inteligência enorme, tem outros que têm um coração enorme. Mas nós todos estamos caminhando para este aprimoramento, para este crescimento, para que a gente possa também, um dia, todos nós, alcançar este patamar de evolução que o Cristo alcançou. E talvez alguém pense, mas nós vamos chegar a ficar igual a Jesus? Olha, nós todos vamos passar pelo caminho da evolução. Nós todos vamos trilhar os mesmos caminhos de Jesus. Mas lembrar que Jesus, quando esteve no planeta, há 2000 anos, né, ele não parou de evoluir. Ele continuou aprendendo. Então, nesses 2000 anos, ele continuou estudando, ele continuou crescendo. Nós estamos na linha quase beirando da ignorância e Jesus está em linha reta, subindo cada vez mais. Então é preciso que a gente entenda essa distância nossa como espíritos comuns para Jesus como espírito de luz já evoluído. Nós vamos alcançar, mas é ter paciência, é no dia a dia enfrentar as dificuldades com paciência, com inteligência, vencer, trabalhar, nos transformar em pessoas melhores, devagar, sem pressa, que a gente chega lá. Então esse é o nosso programa de hoje, o caso da menina que não tinha morrido, a filha de Jairo. E nós vamos, então, encerrar agradecendo a todos os nossos espectadores, né? E telespectadores também poderia ser, do nosso programa Espiritismo via web. Nossos amigos, então, eu agradeço a todos. Eu queria que vocês multiplicassem esse vídeo, mandassem, encaminhassem para aquelas pessoas que também gostam de estudar espiritualidade ou de assistir esse tipo de vídeo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine. Abração.